Olá, pessoas! Nós falamos aí de vários mecanismos de defesa, já vem há algum tempo apresentando todos os mecanismos, de acordo com o livro da Nancy McWilliams, que é o Diagnóstico Psicanalítico, né? Alguns contextos de outros trabalhos que tem na internet, mas passamos por vários deles. E tem alguns termos na psicanálise que a gente também precisa discutir, precisa entender como é que funciona para poder adentrar a outros assuntos, a outros modelos, outras formas de falar sobre a psicanálise. Né? Um desses termos está relacionado a um pensamento que é o seguinte: você parou para pensar já no seu dia a dia por que você define algo como bom e algo como ruim? Né? Algo que me agrada e algo que não me agrada. Então, esse é um contexto interessante a se pensar, porque a nossa formação psíquica, aquilo que a gente vai se identificar ou não, vem dessa palavra, que é a clivagem. Então, o que seria clivagem de fato? É uma cisão, é uma separação, é uma identificação e qualificação de um objeto, de uma realidade, de uma ação, de um comportamento, de alguma coisa nesse sentido. É separar como se fosse algo bom e algo ruim. E a gente vai definindo. Os bebês, né, a clivagem, a gente pode encontrar ela em várias teorias, como por exemplo as teorias da Melanie Klein, que fala dos bebês, né, que existe a clivagem em momentos esquizoparanoides, em momentos depressivos, então existe essa clivagem, a definição do bebê daquilo que agrada e aquilo que não agrada, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Né? Freud também traz esses conceitos de clivagem quando fala dos mecanismos de defesa e, em consequência, a Ana Freud também vem trazer essa questão da clivagem, da cisão. Né? Então, é muito importante a gente estudar esses termos por conta do entendimento daquilo que a gente está tratando. Na clínica, por exemplo, é muito fácil a gente perceber essas cisões que acontecem e como que a pessoa define algo que é positivo e algo que é negativo e principalmente como ela lida com essa realidade. Né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que possuem dois tipos de sentimentos diante de uma mesma situação. Né? Houve uma clivagem, houve uma separação, como se ela definisse um objeto, um determinado objeto, ela aprecia demais e num outro momento ela pode odiar esse objeto. Né? Então, quando a gente fala dessa divisão, dessa cisão, nós estamos lidando com a clivagem especificamente. Né? Então, quando a gente fala assim, uma criança que teve os pais separados, né? Os pais se separaram e a criança gosta mais de um do que do outro. Por suas razões psíquicas, ela fez uma escolha, uma clivagem. Né? Então ela lida com essa realidade, ela nega uma realidade, né? Ela denega uma situação e passa a conviver com a outra. Como, por exemplo, aquela criança que em determinado tempo ela tinha o seu sentimento pela sua mãe, mas no outro determinado tempo aquilo mudou, a sua mãe não é mais aquela pessoa boa e generosa como antes, e passa um tempo ela tem esse sentimento de novo, mas a minha mãe é uma pessoa boa. Então, essa clivagem, essa divisão vem desse conceito, separar aquilo que me agrada, que é bom, que faz bem, e aquilo que não me agrada, que é mal, que eu interpreto como negativo. Então, esse é um conceito bastante importante na psicanálise, que está relacionado aí aos mecanismos de defesa, como, por exemplo, a idealização. Nós temos a idealização e nós temos o processo aí de clivagem sobre essa idealização. Achar que uma pessoa ela é a ideal, ela é a pessoa perfeita, é a pessoa que não tem qualquer tipo de problema, é o ideal do nosso ego. Né? Mas, de repente, com o passar do tempo, há a identificação de problemas, de comportamentos que não nos agradam, de coisas que a pessoa faz e ela passa a perder aquele encanto todo. Então houve aí a cisão, né? Houve aí a clivagem daquela situação. Então seria como denegar alguma situação da realidade para poder lidar com um novo processo. E nós também associamos aí a clivagem à dissociação.
né? A dissociação também, ela vai proporcionar esse momento, né? A dissociação, e inclusive quando nós falamos aí do transtorno dissociativo de identidade, né, o TDI, nós também trabalhamos com o processo de clivagem. Muitas pessoas, elas não conseguem encarar uma realidade, para ela é difícil, então o que ela faz? Ela separa essa realidade para que ela possa, então, lidar com a situação. Um filme bastante interessante que também demonstra esse processo de clivagem é As Três Faces de Eva, um filme antigo de 1957, mas que retrata uma história verdadeira de uma pessoa que tinha três personalidades e ela lidava com essas personalidades. Uma personalidade era a original e as outras eram situações, eram comportamentos, ações para poder lidar quando aquilo era traumatizante, quando a realidade era traumatizante. Então essa é a associação da clivagem com a dissociação. Né? E nós ligamos também a clivagem com a divisão do ego, por isso essa separação entre o que é bom ou o que é ruim, por isso que nós fazemos esse agrupamento, né? E nós lidamos isso de forma paralela. Nós temos aí, por exemplo, objetos que nós gostamos e objetos que nós não gostamos. Isso vem da clivagem. E aí nós podemos falar também de um contexto interno e um contexto externo, né? Aquilo que eu vejo que é bom ou que é mal em mim. Então é um contexto mais interno. E aquilo que eu vejo que é bom, uma pessoa que é boa ou uma pessoa que é malvada, nós estamos falando de algo externo. Então, a clivagem é um ponto muito importante da psicanálise, porque é a forma como nós representamos as situações e como nós lidamos com essas situações. Né? Então, nós falamos aí de que a clivagem ela pode ter essa definição ligada aí para a realidade, né? Algo de fora que nós lidamos com aquilo, e nós podemos também ligar a clivagem com algo relacionado à pulsão que nós temos. Se aquela pulsão ela pode trazer um prazer ou um desprazer, né? Ou se aquela realidade pode ser algo bastante positivo ou algo negativo. É por isso que são termos técnicos que nós temos que entender na psicanálise, e para a gente poder também lidar com essa questão da polarização, o que é bom e o que é mal. Né? Então esse é um termo técnico da psicanálise, mas que faz muito sentido e é até muito importante a gente perguntar, né? O que é bom e o que é mal para mim? Por que às vezes esse objeto é bom e de repente ele passa a ser ruim? Né? Por isso que a gente tem que entender esses termos. E nós vemos a clivagem também na questão do fetichismo, né? Que é relacionado à perversão, como, por exemplo, aquela pessoa que tem o fetiche por um determinado objeto. Por que será que ela tem o fetiche por esse objeto e não buscar o seu prazer, como, por exemplo, um homem que vai buscar o prazer no órgão sexual feminino e a mulher que vai buscar o prazer no órgão sexual masculino? Por que será que isso é transmitido para um objeto? E nós também relacionamos, como nós falamos aí do transtorno dissociativo de personalidade, nós também podemos relacionar a clivagem com a psicose, com comportamentos psicóticos. E principalmente quando a gente fala dos estudos de Melanie Klein, que vai relacionar aí a uma situação esquizoparanoide ou uma situação depressiva. Né? Então veja que a clivagem ela aborda vários aspectos, várias questões, é um tema bastante técnico da psicanálise, mas num contexto geral, para quem não é ligado à psicanálise, cabe aí uma pergunta, né? Por que será que a gente divide entre bom e mal? Né? O que será que você vê como bom, o que será que você vê como mal? E quando é que isso se inverte na sua vida? Já parou para pensar nisso? Me conta aí, o que é bom e o que é ruim para você? Essa é a dica de hoje. Um abraço e até a próxima.